Parabéns, Netflix, vocês conseguiram. Devil May Cry se tornou um anime de fazer chorar, mas não de emoção, e sim de vergonha. O Dante sumiu, o protagonismo deram pra quem? E o pior, em menos de 5 minutos, já tem salvamento da donzela na obra. Pra ter ficado perfeito, só faltou tocar Let It Go no fundo. Eu vou mostrar pra vocês agora o porquê esse anime é uma ofensa com glitter em cima. Mas antes, já vai se inscrevendo nesse canal maravilhoso e vem ver esse desastre comigo. Quem Animes aqui falando, pra que dizer que eu finalmente assisti Devil May Cry e foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida. Sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. Essa obra não tão maravilhosa assim começa com soldados genéricos invadindo o museu e matando tudo que é figurante desavisado que eles vê pela frente. Netflix é igual cinema brasileiro, ou ela abusa da violência ou de sexo pra simplesmente conseguir pegar público. A gente descobre então que simplesmente eles entraram dentro do museu pra apanhar 2 cristais, que seriam aquelas mesmas joias que a mãe do Dante e do Virgil deram pra eles quando eles eram criança. E quem revela isso pra gente? Simplesmente um coelhão que aparece do nada e diz que quem convocou aqueles soldados genéricos pra ir ali simplesmente foi ele mesmo, já que ele queria pegar a lendária espada de Esparda, no caso o pai de Dante e de Virgil. Uma coisa que eu não consigo entender, como diabos esse cara pediu ajuda dos outros pra invadir um museu se ele conseguiu fazer a invasão praticamente sozinho. Faz sentido na sua cabeça? Pra mim não faz sentido nenhum. A cena corta então e a gente tem a primeira aparição do Dante nesse anime, que está completamente patético. De início ele luta muito bem, lembra muito um pouquinho nos jogos, mas aí após cacetar as criaturas que estão possuindo um bebê, simplesmente o idiota começa a forçar uma piadinha. É a cena mais patética que você vai ver na sua vida. E após ele derrotar diversos demônios, adivinha o que acontece? Ele leva uma bolsada na cara da mãe do bebê encapetado e cai no chão. É exatamente isso, Girl Power mais uma vez. Mulheres com bolsa são muito mais poderosas que um demônio. Para resumir, o que acontece nesse primeiro capítulo é bem simples. Simplesmente o coelhão que aparece invadindo o museu quer utilizar a espada do Esparda para simplesmente cortar o véu que separa o mundo dos vivos do inferno. E é somente esse o plot da história. Nada original, por sinal. Bem que foi essa a ideia mesmo que eles falaram, né? Faremos uma história original. Falei que ia ser uma merda desde o princípio. Tá achando que vai ficar pior? Vai ficar. Porque no capítulo 2 dessa belezinha incluída finalmente a protagonista verdadeira dessa série. Você já assistiu a Velma do Scooby-Doo? É algo muito parecido, porque é uma personagem que só fala palavrão a cada 10 segundos. Não importa o que você faça, ela sempre vai ser melhor que você. É aquele mesmo conceito de Girl Power que a gente tem na Marvel hoje em dia. Personagens femininas que não precisam de maço escroto nenhum. E se a ideia era lacrar em cima de Devil May Cry, meus parabéns, porque conseguiram. A Lady é a nova Capitão Marvel da Netflix. E eu não tô brincando, tá? Eu contei, ela fala aproximadamente 78 palavrões desde o primeiro capítulo que ela apareceu. Demôniozinho. Lady então decide ir atrás do Dante junto com um bando de mercenários e o Dante começa a bater em cada um deles lá e a cena é muito bem feita por sinal, tá? Mas tem alguns erros, já que ele começa a lutar com o casaco azul e do mais absoluto nada, a camisa dele fica cinza. Tá, vamos relevar, vai. Eu acho que alguém apertou Start e simplesmente trocou a skin do personagem. Essa dá pra deixar passar, né? Só pra resumir o que acontece, tá? Esses mercenários, no meio dele tem um Brutamontes que mete um soquetaço na boca do Dante e ele nem se mexe. Aí entra a protagonista do anime, que é a Lady, rouba o colar dele como se o Dante fosse uma puta e simplesmente mete a bica na cara do Dante e arremessa ele pra longe. Faz muito sentido, é claro. Você acha que acabou, né? Mas na verdade não, porque a Lady aparece atrás do Dante assim que ele vai perseguir ela, mete bala no nosso protagonista, que não é nem um pouco protagonista, e simplesmente nerfa ele com uma injeçãozinha. No jogo, o cara simplesmente era cortado ao meio, pulava de prédio, levava tiro na testa e uma arminha de choque paralisa ele. Viva o poder feminino. E acontece a coisa mais brega possível, porque depois que ela derrota o Dante, ela simplesmente manda uma frasezinha de efeito dizendo: quem pegou quem agora, ô filha da p... Você já imagina. Mais um palavrão pra conta da protagonista. A gente avança pro capítulo 3 e a gente tem um breve spoiler sobre o passado do pai da Lady. Lembra do Arca, aquele carinha fodão, o palhacinho do Devil May Cry 3, que deixava todo mundo puto, principalmente o Dante, que ele socava bala no pé daquele demônio e ele simplesmente dançava sorrindo? A protagonista Lady
caceta todos os demônios, enquanto Dante, que é pra ser só o personagem gostoso dessa obra, simplesmente fica fazendo coisas idiotas. Para você ter uma noção, o personagem não consegue tirar suas algemas e no final a sua cabeça simplesmente explode. Depois disso, Dante é feito mais uma vez de refém, sendo simplesmente humilhado pelo Agni Rudra. Exatamente isso, aquele boss vermelho e azul que te deu um cacete no Devil May Cry 3. E nesse capítulo 4 a gente fica simplesmente alternando entre a visão do Dante e a visão da protagonista Lady da obra. Toda vez que aparece o Dante, ele está sendo um belo de um idiota e a Lady simplesmente aniquilando tudo que é demônio que ela vê pela frente. Devil May Cry é a nova franquia da Capcom, com certeza. O Dante em um certo momento acaba se soltando das suas amarras e simplesmente leva um cacete do Agni do Rudra. Ele conseguiu apanhar mais que o Whindersson Nunes na luta dele contra o Bambam. O cara simplesmente foi embolachado, cara. Embolachado literalmente. E a Lady, o que é que ela faz? Ela encontra um demônio do bem. O Dante então acaba desbloqueando o seu Devil Trigger, mas somente de um lado do seu corpo, e acaba matando o Rudra, deixando somente o Agni, que utiliza um poder e acaba destruindo o avião. Todos eles estão em queda livre e enquanto eles caem de lá, a gente percebe o Dante fazendo mais uma das suas belas, maravilhosas piadas. Extremamente forçada, parece que eles tentaram pegar o que era o personagem nos jogos ou tentar pegar o que era o Homem-Aranha e fizeram uma maçaroca toda disforme. Tá horrível, parece o Cronenberg do Rick and Morty. E é tão frustrante que quando a gente tá vendo o Dante brilhar a primeira vez nessa obra, simplesmente o capítulo fica alternando entre o ponto de vista da protagonista Lady e do fracassado Dante. E nos momentos que ela não tá dando aquelas lacradas maravilhosas, sendo a personagem mais poderosa de toda a obra, descendo o cacete em tudo que é demônio, simplesmente ela é a personagem que tem mais aprofundamento emocional. E as cenas que aparecem o Dante são cenas somente que ele ou tá batendo em alguém ou ele é extremamente idiota. E eu vi a exata mesma coisa quando eu assisti Velma. A exata mesma coisa, onde os homens eram retratados como animais e simplesmente as mulheres eram as personagens mais fortes fisicamente e mentalmente. A Lady então pede a arma de um dos seus colegas que aparece na sala que ela tá e ela simplesmente começa a surtar e atirar no mais absoluto nada, lembrando da época que batalhou contra possivelmente o seu pai. Eu falo possivelmente porque não dá pra esperar nada dessa obra. Aquele companheiro que ela pediu a arma simplesmente se transforma em um demônio e ela soca a bala nele, mas acaba perdendo a batalha. Milagres acontecem. E antes dela ser morta, ela simplesmente fecha um acordo com o demônio e ele acaba assumindo a aparência dela. Do nada então surge outro demônio que estava perseguindo a Lady, a protagonista, todo mundo que é protagonista dessa obra, e acaba atacando a Lady falsa. A Lady verdadeira acaba saindo do meio da escuridão como se fosse o Batman e diz: "Você matou a vagabunda errada." Exatamente isso que vocês ouviram, e soca a bala no demônio. Mata os demônios com extrema facilidade, pra você ter uma noção. A cena corta pro Dante, ele ainda está caindo do avião infinitamente e desbloqueia o seu Devil Gene. E adivinha o que ele faz? Sai voando igual uma brabuleta, protegendo todas as pessoas que ele vê pela frente. Por fim, o Agni acaba atacando ele no ar e acaba se sobressaindo contra o Dante demônio. Ele então desvia a queda do Dante após ele salvar as pessoas e faz ele atingir o mesmo prédio que adivinha quem está? A protagonista. Exatamente isso. A Lady aparece lá, o Dante está quase derrotado e ela mete uma única bala na cabeça do Agni e mata o demônio. Pra matar esse caralho desse demônio no hard é extremamente difícil. Eu acho que o certo era jogar com a Lady desde o começo. A cabeça do demônio simplesmente explode igual uma jaca podre quando ela dá um tiro. E ela manda mais uma frase de efeito. Já indo pro capítulo 6, provavelmente o estúdio acabou fazendo uma parceria com o mesmo estúdio que fez Steven Universo. A animação fica toda cagada em preto e branco e a gente vê o passado da Lady, quando o pai dela finalmente decide se transformar no Arkham, aquele palhacinho que eu mencionei no começo do vídeo, e simplesmente mata a mãe dela, e a Lady também acaba matando o pai dela queimado, ao menos é o que parece agora, não podemos descartar essa hipótese. Após isso, ela simplesmente decide sair matando demônios de tudo que é canto. Do outro lado do ponto de vista, a gente tem um personagem que simplesmente faz incursões até o inferno e resgata os demônios bonzinhos. Olha que doce que ele é e acaba levando pro mundo real.
Em um certo momento da história, ele e a Lady acabam se cruzando e notem que a animação é completamente muda, mas quando a protagonista tem que brilhar, ela precisa ter frases de efeito e ela simplesmente discute com esse personagem e ela fica se enrolando pra matar todo mundo lá e surge um demônio do portal que ele tirou os demônios bonzinhos. Aí, meus amigos, é só sangue, tripa e bunda pra tudo que é lado, porque o demonião sai comendo todo mundo e a Lady soca bala em tudo que é demônio bonzinho de lá também. Por fim, esse personagem que acabava retirando os demônios bonzinhos do inferno, eu não consigo parar de rir, desculpa. Ele fica louquinho da Silva e costura diversas partes de coelhos de pelúcia direto na sua pele. O cara fica completamente maluco. Esse é o passado do vilão, pra tu que não sabe. Bizarro. Literalmente bizarro. Indo já pro capítulo 7, acontece algo maravilhoso. O Dante e a Lady estão discutindo, mais uma vez para variar, e o Dante manda aquele discursão de protagonista, dizendo que ele vai derrotar aquele inimigo, já que o amuleto foi o pai dele que deu pra ele, no caso a mãe, né? E a Lady diz, não fode, mete um tiro na perna do Dante e sai arrastando ele igual um lixo. A mulher simplesmente tranca o Dante num carro forte e sai correndo em direção ao vilão final para vencer a batalha. E você me pergunta por que a protagonista Lady Marcroy fez isso? Simplesmente porque o demonião coelhão precisa do sangue tanto do Virgil quanto do Dante para libertar a passagem do inferno, coisa que o Sparda selou há muito tempo. Então agora você já tem a resposta dessa história maravilhosa. A Lady então finalmente chega até o coelhão, sai matando tudo que é demônio e ainda diz na cara dele, olha, se você não sumir daqui, eu vou apertar esse botãozinho e o Dante, que era para ser protagonista dessa obra, vai virar paçoca, humilhado mais de 2000 vezes em uma única série. A Lady então, após cansar de conversinha, lembra que ela tem o poder do protagonismo e simplesmente saca aquela mesma arma que ela utiliza nos jogos e sai matando tudo que é demônio pela 1000ª vez. Já está ficando chato porque a mulher mata tudo que é demônio com um único ataque, é hit kill toda hora que ela dá. O Dante então aparece antes dela ser morta e o coelhão falou, ô cara, chega aí, vamos entrar ali no inferno pra ter uma conversinha. Assim que o Dante chega lá, ele faz a maior viadagem que vocês vão ver. Ele entra e não aguenta com o cheiro, com o fedor do inferno, ele começa a tossir e se engasgar. Vê se não é uma baita de uma vaca. O Dante então leva uma baita de uma bicuda do coelhão, sai de dentro do portal e volta a respirar normal, tomou a bombinha da asma, e o coelhão começa a entrar na cabeça dele fazendo alguns acordos que ele considera. Aí a Lady olha pra ele do chão e diz, vou ter que te dar outro tiro, cara. Nosso protagonista fica com medo e se recusa a aceitar o acordo. Até que ele entra em combate com o coelhão mais uma vez e acaba sendo atacado por outros demônios. A Lady enfrenta o coelhão e simplesmente ele revela, dizendo que era aquele mesmo cara que tentava tirar os demônios bonzinhos do inferno. Ela se lembra dele e ele também diz que precisa constantemente de transfusões de sangue de demônio, já que eles têm poderes regenerativos. Mas aí eu levanto um questionamento pra vocês, tá? Se esse sangue tem poderes regenerativos, por que não regenerou ele por completo? Até porque a gente viu todos os demônios se regenerando completamente de todos os ataques, que não seja fatal, é claro. Eu já sei a resposta, meu delinquente, é porque ele não é a Lady. Pra finalizar, o Dante acaba derrotando o coelhão. O que é que o coelhão faz pra se manter vivo? Ele pega um demoninho medíocre, acaba consumindo a carne dele e se transformando no boss do primeiro Resident Evil. Genérico demais, extremamente genérico. Lembra daqueles boss antigos do Resident Evil que sempre tinha uma marca vermelha indicando ponto fraco? Exatamente isso. O Dante e o demônio acabam lutando mais algumas vezes até que o Dante tem o seu corpo perfurado por uma espada. O personagem é inútil, e como o sangue do Dante acabou tocando no medalhão de Sparda, simplesmente o véu que separava o inferno do mundo humano foi quebrado, e ele vai reencontrar o Virgil mais uma vez. Seria isso se a protagonista da série não tirasse uma bala literalmente da bunda e desse um tiro no peito do boss, matando ele também. E mais uma vez a donzela foi salva, graças à menina superpoderosa Lady Arkham. Após derrotar os demônios, Dante e Lady conversa um pouquinho e Dante acaba indo atrás do irmão dele. Mas antes que ele saia daquele local, Lady enfia a agulha no nosso protagonista viado e simplesmente diz que ele é perigoso demais pra ficar sozinho. É uma vergonha atrás da outra. E infelizmente essa série termina prometendo que vai retornar, com o Virgil aparecendo após os Estados Unidos colonizar o inferno. Os caras colonizaram a porra do inferno.
e o Dante aparece salvando todo mundo que está no inferno sendo colonizado pelos Estados Unidos, dizendo: "O exército procurou a tempestade e eu sou a tempestade." Meu Deus do céu, foi realmente horrível do começo ao final. Algo extremamente enfiado na nossa garganta abaixo. É que no exemplo, as personagens femininas podem ser fodonas sim, eu até gosto, tá? Mas mais que o protagonista, a Lady apareceu mais que o protagonista, ela teve muito mais tempo de tela, derrotou muito mais inimigos, e o Dante, que era pra ser o protagonista, foi literalmente o ajudante. A Lady era literalmente o Batman e ele era pior que o Robin. Ele era aquela HQ em que o Batman pede ajuda pro Pinguim, pra tu ter uma noção. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso. E é extremamente importante vocês colocar o dedinho naquele botão do like, que ajuda bastante, tá? No mais é isso, e sou Narkin diz: fiquei com medo dessa obra, tchau!